Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos ter uma aula referente a um assunto que a gente acabou dando uma puladinha do capítulo anterior do livro de vocês, quando a gente estava falando das características dos seres vivos, né? Antes da gente entrar agora nos grupos de seres vivos, nós falamos sobre classificação, falamos sobre os reinos e agora a gente vai entrar ainda, né, num capítulo falando sobre vários grupos animais diferentes. Mas antes da gente ir para lá, eu queria falar com vocês rapidinho sobre uma característica fundamental dos seres vivos, que é a reprodução, né? Então a reprodução, ela é uma característica fundamental. Todos os seres vivos, sem exceção, têm a capacidade de se reproduzir, né? As espécies, todas as espécies, dos vírus até as baleias nos animais, todos têm a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes, né? Então a reprodução ela é importante porque ela garante a permanência das espécies no ambiente, né? Nenhum ser vivo é imortal, né? A gente chega a uma época que os indivíduos eles vão falecer, mas através da reprodução as espécies conseguem gerar descendentes e continuar na natureza. A reprodução ela pode ser classificada em dois grandes grupos: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, a gente vai ter processos mais complexos, né? A reprodução sexuada ela demanda um maior gasto de tempo e energia do que a reprodução assexuada. E o que diferencia uma da outra? Reprodução sexuada é a reprodução que ela tem o envolvimento da produção de gametas. O que é um gameta? São as células sexuais masculinas e femininas. Os gametas eles se unem num processo chamado de fecundação e geram aí um novo indivíduo, tá? Então, reprodução sexuada não é que tem sexo, né? É a reprodução que eu tenho produção de gametas, células sexuais. Por exemplo, uma planta ela pode se reproduzir sexuadamente quando ela gera, por exemplo, uma angiosperma, as plantas que têm flor e fruto. Elas geram grão de pólen que vai fecundar a parte feminina da flor, né, gerando, né, tendo a união das células masculinas e femininas, gerando um embrião que vai dar origem aí às sementes, né? Então, toda reprodução sexuada tem produção de gameta. E os descendentes desses indivíduos que se reproduzem sexuadamente, eles são geneticamente diferentes dos originais, dos pais. Por quê? Como eu tenho a união de gametas, eu tenho uma contribuição genética do pai e também tenho uma contribuição genética da mãe. Então, os descendentes vão ser diferentes dos progenitores porque eles vão receber parte da sua contribuição genética de um indivíduo e parte da contribuição genética de outro indivíduo, tá? E isso é importante porque gera maior variação genética, maior chance de novas características, e aí isso é importante ao longo aí do processo evolutivo. Na reprodução assexuada, né, os seres vivos, eles têm não há produção de gametas, né? Em geral, são processos mais simples, envolve menor gasto de energia, também ocorre muito mais rapidamente do que a reprodução sexuada, né? E os indivíduos gerados, eles são clones. Como assim? Eles são geneticamente iguais aos originais, tá? Então, na reprodução assexuada, eu vou ter a geração a partir de um indivíduo de outros indivíduos iguais a ele, ok? E não, obviamente, vou ter a produção de gametas, né? Eu não tenho fecundação, eu não tenho união de células sexuais de indivíduos diferentes. Hoje a gente vai falar dos processos como a reprodução sexuada, a gente vai falar em outros momentos mais lá na frente, que é o caso, por exemplo, da reprodução humana, né? A reprodução humana é uma reprodução sexuada, né? O homem produz o espermatozoide, que é o gameta masculino,
a mulher produz o óvulo, que é o gameta feminino, né? Então agora a gente vai falar de alguns processos da reprodução assexuada, desses que não precisam de produção de gametas e que eu vou ter geração de seres geneticamente muito parecidos com os originais. Então, os tipos de reprodução assexuada. Eu vou ter a bipartição, que é uma reprodução aonde geralmente não, que vai acontecer em seres unicelulares, ou seja, eu tenho aí células que vão se dividir e gerar duas novas células. Então, uma célula chamada de célula-mãe se divide e vira duas células filhas, que vão ser iguais à primeira. Então, as bactérias se reproduzem assim. Muitos protozoários que são unicelulares se reproduzem assim. Fungos unicelulares, muitos deles também conseguem se reproduzir assim. Então, é uma reprodução típica de célula de seres unicelulares. Até as nossas células mesmo, muitas das nossas células se multiplicam, se dividindo, né? Se reproduzindo por bipartição. Ok? A fragmentação ocorre quando uma parte do corpo de um ser vivo capaz de se reproduzir assim, ela é retirada e essa parte consegue se regenerar, formando um indivíduo completo geneticamente igual ao primeiro. Coloquei o exemplo da planária, que é um plateuminto, um verme, né, de corpo achatado, né, são os plateumintos. E a planária ela é muito estudada porque se eu pegar uma planária e cortar ela em vários pedacinhos e manter ela num ambiente ali rico em nutrientes, cada um daqueles pedacinhos vão se regenerar e dar origem a novas planárias geneticamente iguais às primeiras, tá? Então aí eu tenho um exemplo, né? Eu tenho uma planária grandona, cortei ela em vários pedacinhos e cada pedacinho gerou uma planária. Ou as estrelas do mar, por exemplo, muitas delas também conseguem se reproduzir assim. Se uma parte do corpo da estrela do mar se quebrar, né, a estrela do mar, a parte maior, ela regenera, e aquele pedaço que foi quebrado da estrela do mar se regenera totalmente, gerando uma nova estrela do mar também. Então, as estrelas do mar têm essa capacidade também de se reproduzir por fragmentação. O brotamento. O brotamento ele ocorre quando do corpo de um ser vivo começa a se desenvolver uma estrutura chamada de broto, que é como se fosse um indivíduo igual a ele, só que menorzinho, que vai crescendo do corpo dele. Esse broto ele chega um momento que ele quebra, ele se destaca, continua o seu desenvolvimento separadamente e vira um novo ser vivo. É um processo que ocorre, por exemplo, nas esponjas, tá? Nos poríferos, esponjas marinhas. Elas têm a capacidade de se reproduzir por brotamento. Então, foi aqui repetido o brotamento, mas também outro processo importante é a esporulação. O que é esporulação? A esporulação é a produção de esporos. O esporo ele é uma estrutura resistente que consegue sobreviver em condições adversas no ambiente. Os fungos se reproduzem muito por esporulação, né, fazendo esporos. Algumas bactérias também conseguem produzir esporos, né, que são essas estruturas resistentes. O esporo ele fica no ambiente de forma inerte durante muito tempo. Então ele pode ficar ali durante muito tempo de forma inerte. E quando ele encontra uma característica ambiental favorável, umidade, temperatura, ele vai começar a se desenvolver e dar origem a esse novo indivíduo, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o bolor negro, né, que é um tipo de fungo que aparece no pão quando ele estraga, né, forma aquelas manchas. Aquelas manchas são fungos que estão crescendo ali, estão se alimentando da matéria orgânica daquele pão. Então, eu tenho uma versão aumentada aqui do que seria o fungo, o bolor negro. Então, ele vai produzir essas estruturas chamadas de esporângios, e os esporângios
produzem esporos, que são geneticamente parecidos com o indivíduo original, e esses esporos eles vão se desenvolver na matéria orgânica, gerando novos indivíduos. A reprodução vegetativa. A reprodução vegetativa ela acontece com plantas. E a reprodução vegetativa é o que a gente chama de muda. Todo mundo pode ter em casa aí uma planta que foi gerada a partir de uma muda, ou algum parente de vocês que você conhece que gosta de sempre de pegar uma mudinha de uma planta que gosta para poder, né, crescer num outro vasinho, para poder ter em casa. O que é reprodução vegetativa? Quando eu tiro uma parte do corpo de uma planta, pode ser um pedaço de tronco, um pedaço de folha, né, uma outra parte da planta que tem a capacidade de gerar raízes, né? Então aquela parte do corpo, uma vez enterrada, né, colocada na terra, ela consegue gerar raízes e a partir dali ela consegue produzir todas as outras estruturas da planta, gerando uma outra planta adulta geneticamente igual à planta da onde a muda ela foi retirada, tá? Então, quando a gente planta uma muda, a gente está auxiliando, né, essa planta a produzir, a se reproduzir assexuadamente através da reprodução vegetativa. E aí, galera, por último, a gente vai falar de um processo super interessante que é chamado de partenogênese. O que é partenogênese? A partenogênese ela é um processo onde um gameta, né? A gente falou, produção assexuada, ela não tem a produção de gametas. Aqui eu tenho indivíduos que se reproduzem sexuadamente, porém, um de seus gametas consegue se desenvolver sozinho sem a necessidade de fecundação, dando origem a um novo indivíduo, tá? Então, como assim, professor? Os seres vivos que conseguem se reproduzir por paternogênese, né, às vezes a fêmea, por exemplo, ela não precisa ter relações sexuais para que os seus óvulos virem outros indivíduos, tá? Então, um tipo de reprodução que é independente da fecundação. No caso aqui, eu botei o exemplo para vocês das abelhas, né? As abelhas rainhas são fêmeas, né, que ao longo do seu desenvolvimento recebem uma boa quantidade de nutrientes, né, das operárias ali estão cuidando da colmeia e por isso elas têm a capacidade de se reproduzir, tá, de gerar ovos, né, produzem óvulos e podem ter esses óvulos, eles podem virar ovos, depois larvas e outras abelhas, né? A abelha rainha, se ela cruzar com o macho, que é o zangão, né, olhando aqui, e o espermatozoide do macho fecundar o óvulo, com certeza vai nascer ali outra fêmea. Essa fêmea ela pode dar origem a uma abelha operária, né? Ela pode, se ela não for receber os cuidados necessários para que seja gerada uma outra rainha, todas essas fêmeas vão gerar operárias. E se ela for bem, essas larvas forem bem alimentadas, cuidadas, viram outras rainhas. Porém, mas não tem o zangão, acabou o zangão da colmeia, aconteceu algum problema, a abelha rainha teve que sair da colmeia e se estabelecer em outro lugar, não tem o zangão. Acabou a colônia das abelhas? Não, porque os óvulos produzidos pela rainha, se não forem fecundados, eles podem se desenvolver sozinhos em zangões, em machos, né? Então, esse óvulo ele vai se desenvolver, pode virar um zangão, e aí esse zangão ele pode vir a cruzar com uma rainha, né? E aí fecundar os óvulos e gerar novas fêmeas, novas operárias que vão ali cuidar da expansão da colônia, né? Então a partenogênese é um tipo de reprodução assexuada que é gerada a partir do desenvolvimento de gametas não fecundados. Ok, galera?